Jesus está nessa prova com você e você nem percebe. Para você que não me conhece, meu nome é Natália Bramunci e esse é meu canal Jesus é Contigo. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, assiste o meu vídeo até o final, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Não vou pedir para você se inscrever agora não, porque eu quero que você assista o meu vídeo todo, tá? Se você gostar, eu quero que você se inscreve, que você compartilhe, que você deixe algum comentário, um pedido de oração, alguma coisa assim, tá bom? Quero que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Eu não te conheço, mas o Todo-Poderoso te conhece e é o suficiente. Foi Ele que mandou trazer essa palavra para o teu coração. E quando você terminar de assistir esse vídeo, se você conhece alguém que precisa escutar essa mensagem, já compartilha com ela, amém? Eu quero deixar para o seu coração que Deus colocou no meu coração para te entregar. Se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22. Isso mesmo, se você tiver com uma Bíblia e quiser me acompanhar, fique à vontade, amém? Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler aqui para você, vou ser bem objetiva nesse vídeo, eu não quero tomar muito o seu tempo, mas eu quero que nesse tempo que você esteja assistindo esse vídeo, que nada venha te distrair, porque quando estamos escutando a palavra de Deus, nós temos que dar prioridade a ela, e cada atenção que a gente tem com a palavra de Deus, Deus está agindo ao nosso favor, amém? Mateus capítulo 14, versículo 22, olha o que diz a palavra. Jesus anda sobre as águas, e logo ordenou a Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despediam a multidão. O que Jesus mandou os seus discípulos fazer? Entra no barco. E pode ir na minha frente, entra no barco e vai para o outro lado. Porque eu vou despedir a multidão, mas vocês podem ir indo, porque lá eu vou encontrar com vocês. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. Quando Deus manda você em algum lugar, você não vai sozinho. Se Ele te mandou você ir em algum lugar, é porque Ele vai estar lá com você. Se Ele permitiu essa peleja na tua vida, você pode ter certeza, como diz a palavra dele, nenhuma folha cai da árvore se Ele não permitir. Então, se Ele permitiu essa peleja na tua vida, você pode ter certeza que Deus está nessa prova, que Deus está nessa situação com você. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, que Deus está dentro do teu lar, que Deus está dentro da tua empresa, que Deus está na tua saúde. Ele não perdeu o controle e direção de nada, e nós vamos ver aqui. Então acalma o teu coração, porque vem coisa boa aí. E aí o que Jesus mandou fazer? Os discípulos vão na minha frente, entra no barco e vai para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Deus estava falando assim, vai na frente, que eu vou despedir a multidão aqui, depois eu encontro vocês. E foi isso que eles fez. Os discípulos foram, entraram no barco e foram para o outro lado. Vamos ver mais adiante. A despedida, a multidão subiu ao monte para orar. Jesus, ao despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegando já tarde, estava ali só. Jesus, ele orou tanto e deixou seus discípulos lá, no mar, no barco. Ele estava orando. E quando Jesus ele fica em silêncio, que foi o caso ali, enquanto os discípulos estavam lá ainda, e Jesus orando no monte, Jesus não estava dormindo, Jesus estava orando. Enquanto os discípulos estavam lá achando que Deus não estava cuidando dele, enquanto Jesus não estava no controle, Jesus estava no controle, porque Ele é poderoso. Ele sabe de tudo e todas as coisas, o olhar dele está sobre todo o universo. Ao mesmo tempo ele está aqui comigo e ele está com você aí também. E aí no versículo 26, mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus subiu para o monte, despediu a multidão, subiu para o monte, orou. Depois, na quarta vigília, Jesus decidiu ter um encontro com eles que estavam lá no mar.
e decidiu andar sobre as águas, Jesus. E conforme Jesus foi andando sobre as águas, eles temeram. Eles acharam que é um fantasma. O poder de Deus, ele pode te surpreender tanto na sua vida que você pode ficar impactado. Porque Jesus andando sobre aquelas águas, os discípulos se assustaram, acharam que é um fantasma. Acharam que Jesus era um fantasma. Por quê? Porque na manifestação do poder de Deus, ficamos impactados. O que eu tô querendo, o que Deus está mandando dizer para você através dessa mensagem? Que Ele pode surpreender você e você pode ficar tão impactado que você vai falar assim, será que é Deus mesmo? Será que é? Você tá entendendo o que Deus está querendo falar aqui com você? E olha, vamos seguir mais adiante. No versículo 27 de Mateus, capítulo 14, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Olha o que Pedro pediu. Senhor, se é o Senhor mesmo, faz eu também andar sobre as águas. E o Senhor, o que o Senhor fez? Pedro pediu e o Senhor fez. E muitas das vezes você pede alguma coisa, o Senhor faz, e depois quando você já está lá no caminho, eu vou te dar um exemplo. Você pediu para o Senhor Jesus Cristo para você ser dono de comércio, dono de uma grande empresa. Jesus escutou a sua oração. Jesus deu a empresa. E você está lá na empresa. Mas de repente você começa a ficar com medo. Com medo das provas, com medo dos ventos, porque vai vir tempestade, vai vir vento. Mas Jesus vai estar lá com você. Só que muitas das vezes você vai fazer igual Pedro fez aqui. Pedro falou o quê? Então, se és tu, Senhor, manda eu andar sobre as águas como o Senhor está andando. E ele fez o quê? Ele ordenou que Pedro andasse sobre as águas. Só que nisso, enquanto Pedro estava andando sobre as águas, veio um vento forte. Uma tempestade muito forte. Só que em vez de Pedro olhar para Jesus, o que Pedro fez? Pedro começou a ficar com medo no seu coração e começou a afundar. E começou a clamar, Senhor, Senhor, me salva, Senhor, me salva. E o Senhor pegou na mão dele e falou assim, salvou ele e falou assim, homens de pequenas fé, não temas. Você está entendendo o que Deus está falando? Muitas das vezes você pede para o Senhor um casamento. Muita que isso tem que ter muita oração antes de casar. Muitas das vezes você pede para o Senhor um carro, ou uma empresa, ou uma casa, e você acha que Ele vai te dar, mas que você não vai ter nenhuma aprovação ali. Que Ele não vai provar a sua fé, mas Ele vai provar a sua fé. Então o que você tem que fazer? Não duvida do poder de Deus. Quando você pedir as coisas para o Senhor Jesus Cristo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, não duvida que Ele pode fazer. E quando acontecer, não temas, porque se Ele permitiu alguma coisa, é porque Ele está com você nessa luta, nessa peleja. Tá, mas eu pedi uma coisa e está acontecendo isso. Não importa, se Ele permitiu, é porque Ele está com você também. Joga a dúvida embora, tira o medo do teu coração, porque Jesus está no controle de tudo e coisas boas há de vir sobre a tua vida em nome de Jesus, que quando Jesus está no barco e Ele decide andar sobre as águas pela tua vida, tudo flui. Deus te abençoe.